eu sou a Cris Marcelo e nós vamos começar mais um episódio do Desnuda Cast, o seu espaço para a gente aprender e falar sobre sexualidade em todas as suas dimensões. Sem culpa, sem medo, sem julgamento. E hoje eu vou falar de um assunto que eu acho que não acontece na casa de ninguém. Nós vamos falar sobre brigas de casais. Será que a gente consegue transformar essas brigas em conexão? E, para isso, eu trouxe hoje duas amigas minhas, queridas profissionais, que eu admiro e que também fazem parte da Loveplan, que é uma empresa que a gente tem de imersão e cursos para casais. E elas estão aqui comigo hoje para a gente falar sobre conflitos dentro do relacionamento. Oi, meninas. Que feliz que eu estou de vocês estarem aqui. Estou muito feliz de estar aqui também. Eu sou a Cissa Maia, psicóloga. Tenho o prazer de fazer parte da Loveplan, junto com minhas amigas, né? Roberta, Cris. E vamos lá hoje falar de conflito, né? Conflito no relacionamento. Quem não passa por isso, não é mesmo? Uhum. Bom dia, Cris. Obrigada pelo convite. Que bom estar aqui trazendo um tema que a gente acompanha bastante na clínica, na imersão, e que fala de um espaço que tem solução, que tem estratégia, desde que seja dialogado. Exato. A gente sempre pensa no conflito, sem pensar que ele pode ser uma forma da gente aprofundar mais questões do relacionamento com um olhar para o outro diferente, né? Então, a gente vai falar muito sobre essa forma de conduzir o conflito. E aí, a minha primeira pergunta é: casal feliz não briga? De onde vem essa ideia? E fique à vontade. Esse é o primeiro mito. Esse é o primeiro mito, né? A relação com qualidade não é aquela que é isenta de conflito, de atrito. Muito pelo contrário. Pensar diferente, a oposição não só faz parte, como é o que amplia o entendimento pelo outro, o conhecimento, a capacidade de resolução. Então, assim, tanto na prática clínica como em estudos, a gente sabe que isso é bem estabelecido, que é a capacidade de negociação e de resolução que afirma qualidade e satisfação conjugal. Então, se a gente olha para a grama do vizinho, parece que é sempre uma relação melhor. E esse é o primeiro mito que a gente tem que desmistificar. Cissa. Até pegando um gancho, né, dentro do que a Roberta está trazendo, né, Cris? Assim como a escutativa, né, as estratégias, né? A escutativa pode ajudar muito. Muitas vezes, quando você pode falar sobre um conflito, como você está expondo aquele conflito? Você está se queixando ou você está se criticando? Muito importante saber a diferença da queixa e da crítica. A queixa é quando você está falando da sua dor, quando você está falando de algo que está te tocando. A crítica é quando você está julgando, quando você entra na defensiva e você está falando para o outro: você não me ouve, você não me enxerga, você faz sempre assim, igual o seu tio lá que mora em Curitiba, igualzinho, você repete esse padrão. Então, a pessoa que está do outro lado também vai entrar na defensiva, né? Sim. E outra coisa também, nessa escuta ativa, como o outro pode dizer, então, que está na escuta? O que você está querendo me dizer com isso? Você está querendo me dizer que você se sente muito incomodada quando eu mexo no seu celular? Por exemplo, é um caminho. Quer completar, Rô? O que acontece? É muito importante para o casal entender a fonte desse conflito e até desenvolver um entendimento sobre quais são as características pessoais de cada lado que tem maior fragilidade ou vulnerabilidade para permanecer nesse atrito, né? Então, assim, tanto comportamentos como a crítica, o ataque, a defesa, o desprezo, o desdém, o deboche, são comportamentos e que vão reforçar um padrão. Mas isso parte ou de características pessoais, ou de uma história familiar e de uma história afetiva pregressa, daquilo que você já vivenciou e que vai reforçando padrões. Como espelho mesmo, né? Como espelho. E o conflito que não depende da dinâmica do casal nem da característica pessoal. Porque vários acontecimentos vão acontecer ao longo da relação.
Então, a chegada de um filho, a demissão, a mudança da cidade, um diagnóstico importante. Então, a primeira dimensão, o casal entender da onde que está vindo a base, a fonte desse conflito, para depois expandir o diálogo para aquilo que a gente dá conta. Isso é sobre nós. O que a gente pode fazer? Porque uma das coisas mais importantes para a resiliência conjugal é o conforto emocional. No fundo, o que a gente quer da nossa parceria é assim: você solta a minha mão porque está muito difícil. E o grande pedido que vai repetindo um comportamento nocivo é isso: é saber, você me aceita incondicionalmente? Você solta a minha mão? Né? E daí, ampliar a escutativa, ampliar a comunicação é o primeiro caminho. Até mesmo acrescentando, né, você solta a minha mão, a escutativa, tudo isso, como não perder a autenticidade na relação, né? Porque quando você busca o casal perfeito, evita conflito, muita gente faz isso, né? Evita conflito que é para não quebrar algo que parece que está muito bom, mas é necessário falar sobre aquilo, né? E eu pensei também, vindo para cá hoje, na autoestima do casal, né? Tem casal que tem uma autoestima e como não quebrar aquilo, como não machucar aquilo. Então, eu percebo assim que um dos caminhos é não perder a autenticidade, de você poder ser o que você é. Porém, a maneira que você fala, né? A maneira que você vai expor, né, Roberta? Aquilo da sua dor, aquilo que está te incomodando e do que você traz de modelo e de crenças que necessariamente não tem nada a ver ali com o outro, né? Como a gente também trabalha isso na Love Plan. É total relação aí nesse aspecto com o padrão familiar. Porque se eu aprendo no meu ambiente familiar que cuidado, que expressão afetiva é silenciar, é não trazer o conflito, eu provavelmente vou ter um pensamento muito diferente daquela parceria que aprende a se comunicar. Ou que, então, reforça, vem de uma referência que as pessoas têm que dar sua opinião, que você tem que enfrentar, que a discussão é uma forma de repetir o afeto. Então, assim, o que cada um vivencia como um ato de cuidado? A outra parte que eu acho importante pensando o que é da dinâmica, o que reforça você, sem perceber, silenciar o outro. Você silencia o outro, não dá a menor possibilidade do outro também se colocar. E características de pessoas, por exemplo, não ficando só na ideia de gênero, mas há algo para a gente pensar na diferença, né? Da mente masculina, da mente feminina. A mulher, até por um papel social, ela cria habilidades mais favoráveis para a comunicação, e tem aspectos que não são ligados ao gênero, mas da característica pessoal em que é difícil eu entrar em contato. Ou eu nem consigo identificar que sentimento é esse para traduzir como necessidade, como pedido. A base de uma comunicação não violenta é você identificar para saber fazer teu pedido. E aí que entram estratégias que a terapia de casal e que várias ferramentas a gente tem para estimular, para expandir a ideia de um espaço seguro, do conforto emocional. Assim, se a gente pensar, se você tem duas pessoas com bagagens totalmente diferentes, com essas histórias de família diferentes, porque eu acho que a dinâmica, realmente, a gente acaba replicando muita coisa que a gente traz de pais, de avós. De outros relacionamentos, Exato. né? A gente pensar num casal sem conflito pode ser até uma interrogação, né? O que será que está acontecendo com esse casal? Existe isso, né? Porque é uma questão, porque cada um tem uma forma de lidar com a vida, né? Tem um olhar para a vida, tem um aprendizado. Então, não tem como a gente, o tempo todo, a gente estar alinhado. Mas como vai para o ideal e para o real, né? Normalmente, muitos casais vivem na idealização, né? E quando você começa a se decepcionar com a pessoa, quando você começa a ver que aquele par não é perfeito,
nem você, né? Quando começa a vir para o real, é que começa a ficar bom, não é, Roberta? Aí que é para valer. Né? Tem uma pesquisa, inclusive, que agora eu não lembro exatamente qual que é a pesquisa, mas que fala que os casais que têm habilidade para resolver conflito, eles, inclusive, na cama, eles têm mais, ganham mais intimidade. Sem dúvida nenhuma, né? Que a intimidade afetiva, né? Que não está na cama, leva a aumentar o desejo, a entrega. Você confia mais no seu parceiro, porque ali, quando você está contando algo muito íntimo, né? Eu posso até dar um exemplo de uma paciente que eu atendi essa semana. Assim, ela tem um parceiro que a estratégia dele é ir para o silêncio. O silêncio é agressivo, né? O silêncio, ele machuca também. Então, ele ficou 2, 3 dias sem responder mensagem, sem ligar, sem falar, né? Então, quando ela conseguiu, com muita resiliência, eles se encontraram, ela conseguiu dizer para ele, olha, eu não quero entrar no modo defensivo com você. Eu não quero me defender de você, porque isso vai refletir em todo o modo do que funciona entre a gente. Né? É importante o parceiro entender para que lugar que ela vai de desamparo, porque para algumas pessoas pode abandono, ser né? um abandono, um registro de rejeição, de desconsideração, e aí cai no significado do valor da relação, né? Você se importa comigo? Eu sou importante para você? Então, a não conversa gera fantasias. Sim. E uma coisa que eu também acho bem válido colocar, que não só o que vai se repetir, mas olha que curioso, quase que paradoxal. O conflito vai ser natural, é inerente de qualquer relação. Identificar a base desse conflito, para ampliar quais são as possibilidades. Só que, ao mesmo tempo, o conflito, para algumas relações, pode ser a manutenção do desejo. Pode reforçar um tipo de atração. Então, assim, observe como você discute. A partir do momento que há uma discussão, qual que é o tempo de silêncio? Quem silencia, quem sai da conexão, de uma certa forma, é a pessoa que pode pensar em autorresponsabilidade para voltar a se conectar. O homem, às vezes, ele vai voltar pelo toque. Ele vai buscar um tipo de sinal menos verbal. A mulher tem uma ideia de que a gente precisa entender, a gente precisa resolver para se conectar. Não sempre, não estou generalizando, falando de características. E aí, o que acontece? O conflito, nesse momento, está reforçando um padrão não só de afastamento, mas de atração. E aí a gente explora muito isso. Se este movimento dos corpos, e além do desejo sexual, pudessem falar, como que vocês estão se aproximando? Né? Então, assim, há estudos interessantíssimos que vão falar que no momento da excitação, da sedução de aproximação, porque tem casal que não volta pela conversa, que silencia e que, curiosamente, ao longo do casamento, casais que não falam serão aqueles, num determinado momento da vida, principalmente quando os filhos saem de casa, com maior incidência de separação. Então, no momento que vem à tona, assim, a gente não desenvolveu nenhuma habilidade para dar conta disso. E, por outro lado, aquele casal que mantém como uma atração, uma recuperação do desejo, podem resolver, podem ter maior intimidade, como você falou, desde que isso seja explanado, obviamente. Sim, não que fique só nesse tentar resolver na cama, né? Nessa história, né? Conversa, o que é muito interessante, só para fechar, o que para ir para a conversa, casais que ativam, olha que aspecto até neurológico da segurança da conversa e do que você pode acreditar que a conversa gera. Casais que, ao longo das discussões, não perdem de vista que você não é aquela pessoa.
mas que isso está acontecendo. Eu estou com raiva de você agora, mas você não é uma pessoa que eu quero odiar. Se você resgata a memória de momentos, né, significativos, afetivos, que reforçam um vínculo, estes casais tendem a ter uma abertura melhor para a flexibilidade, para a negociação. No final, o diálogo Exatamente, é eu a ia veia falar de sobre tudo, isso, né? A Cris. comunicação. A comunicação. É. Mas como é essa comunicação, Isso. né? Como você aprendeu a se comunicar, né? Como você aprendeu a sentir amada e como você ama, como você se envolve, né? A Roberta falou do vínculo, né? É importante lembrar que existe um vínculo. O que você vai fazer com esse vínculo? Você vai cuidar ou você vai destratar, né? Como você vai manter o diálogo no conflito, né? Para não ir para uma briga. Isso é importante. Muitos casais, né, Roberta, brigam e aí se aproximam entre tapas e beijos e vai e resolve tudo na cama. Né? Não necessariamente assim. E vira um vício, né? A cada 2 semanas tem que brigar para dar aquele fogo, para ser um sexo muito bom. Depois acalma, fica 1 semana, 2 semanas, tudo muito calmo, aí depois vai para o embate de novo. Exato. Então, uma coisa importante também, não escalonar os conflitos, né? Sim. Ir resolvendo, ir enfrentando. Claro, resolver um vai ter outro, vai ter outro. Eu acho que Ainda bem, porque no final das contas a gente imagina que é algo saudável. Exatamente. Né? Não ter a expectativa de que isso não vai acontecer. Exato. E tem uma ideia também para pensar, dentro dos problemas, dos impasses, quais são, de fato, inegociáveis. Porque muita coisa nesse entendimento do conflito, ou não vai ser possível, que aquele momento do nível de compromisso da relação, quando supera a fase mais aguda, mais intensa, que pode ser desgastante, mas chega um momento da relação que a pergunta que cada um pode fazer é assim: eu dou conta? Qual que é minha capacidade de compromisso para entender que nessa escolha, pelo menos 60% dessas características da minha parceria não vão mudar. Essas características, elas não vão mudar. Então, ao fazer uma escolha, ao ter um maior entendimento com o meu compromisso, eu estou assumindo impasses que não vão ser negociáveis. Agora, aquilo que tange um valor de vida, um princípio, e que eu não aceito. Tem gente que vai falar que esbarrou numa questão de confiança, que esbarrou numa questão de caráter. Eu não dou conta disso. Mas eu entendo a tua depressão, eu entendo o teu diagnóstico, eu entendo que a gente pensa muito diferente em relação às nossas famílias. Né? Aí entra na esfera do que é possível. Esse eu entendo é muito bom, né, Roberta? Eu entendo e como eu vou lidar com isso, né? Como é que eu vou vivenciar isso, né, na nossa dinâmica de casal, né? Quando existe aí uma consequência de um ato de alguém da família que vai esbarrar e vai afetar aquele casal, né? Por exemplo, a decisão de ter filhos ou não também, né? É muito do casal, mas como na minha experiência clínica, eu vejo a sogra dando opinião, a tia, a vizinha dando opinião. Não, agora sim, agora... então, como lidar com isso também, né? E também a Roberta está falando de expectativa, né? Como criar expectativas mais saudáveis dentro daquilo que você sabe um pouco do outro, mas principalmente sobre você, né? Com o manejo de lidar com as diferenças e com o diferente, porque nós somos diferentes uns dos outros, né? A gente vem, cada um vem com a sua mala, com a sua bagagem, não é mesmo? Então, assim, como a gente trabalha isso na Love Plan também, né? Como você vai apresentando, abrindo sua mala depois de 4 anos e meio juntos. Você abriu, tirou alguma coisinha ali da sua mala que o outro fala, você não me contou. Isso? Aonde estava isso? Eu falo, nem eu sabia. Aí o que é muito legal é pensar na terceira mala, porque não vai ser só do seu jeito, não vai ser só do meu jeito. Vai ser uma pergunta que eu gosto de entidade, fazer. Vai ser uma entidade. Qual é a força que a gente, como unicidade, pode criar? Começo da relação,
casais mais jovens, o que é muito legal saber que cada vez mais os casais que procuram a terapia estão numa faixa etária diferente, entre 30 e 40 anos, eu tenho muita demanda, e aí é um outro caminho, porque, no fundo, é assim, a gente quer aprender a conversar para a gente não repetir padrões, diferente de relações de muito maior tempo. tempo. Mas, nesse caso, né, o casal que pede um olhar de prevenção também vai criar melhor possibilidade, né, quebrando as expectativas. Então, assim, é muito interessante porque, na verdade, você vai passar pelo caminho do desconforto. Uma conversa conjugal vai passar pelo caminho do desconforto. Eu gosto de perguntar assim, quantas pessoas que a gente tem que tirar da cama? Quem são estas pessoas que estão aqui, né? É o momento que o casal mais força tem que colocar para uma fronteira. Para uma fronteira. Para ir se E formar blindando. essa Se terceira blindando, mala. exatamente. Porque a gente ainda parte da idealização, né? Como você falou, do relacionamento. Você parte lá da paixão, que é a forma como a gente entra num relacionamento no Ocidente, e aí aquilo tem um prazo de validade, e aí o exercício do amor, ele demanda tudo isso, né? E é onde a gente acaba se perdendo, porque a realidade é a expectativa, né? A expectativa que pode ser uma expectativa mais para saudável um pouco, né? Mas vai muito também do seu crescimento pessoal, do quanto você está disposta a também a lidar com seus momentos que fala, eu dou conta, eu vou dar conta disso, até onde eu consigo, até onde eu posso, né? Porque tem momentos que fala, não vou dar conta. Isso está demandando muito, porque se relacionar não é fácil, né, Roberta? Não. Demanda investimento emocional, de tempo contínuo, e é semanal, né, de você estar ali no cuidar, né? Mas para cuidar dessa relação, né, do nós, né, você precisa também cuidar de você, né, saber mais de você. E a gente nunca vai parar de saber mais da gente, né? Exato. A gente vai estar sempre nesse movimento para crescer com o outro. Eu gosto muito da ideia, quando você está num relacionamento, aonde você está crescendo, aonde você vai se transformando. O amor transforma. E dói. Muitas vezes não é só prazeroso, não. Né? Mas eu só queria fazer um link nisso que a Roberta trouxe também, da parte neurológica, né? A parte química, né? Do cérebro. Quando você está num relacionamento onde você vai enfrentando conflitos, desconforto, né? Você também vai gerando ali o seu funcionamento muda, né? De serotonina, de dopamina, de ocitocina, né? Como tudo isso na saúde mental, né? Vai causando mais bem-estar na sua vida de uma maneira geral, em todos os relacionamentos, porque lembrando que a Roberta, como é da família, né? A gente fala de relacionamento não só a dois, não só relacionamento amoroso, mas o relacionamento no trabalho, com a família, nós, Afeta na tudo, amizade. né? Agora, tem episódios traumáticos que vão reforçar mais isso. Então, está aí a infidelidade como um tema muito recorrente e que leva uma das pessoas a atingir um nível traumático e que vai para o sistema da defesa, né? Então, qualquer gatilho pode ser um reforço e que vai trazer muito sofrimento, né? Então, como que a gente trabalha com o trauma também? Qual que é o botão vermelho que está repetindo isso? Porque aí é uma condição de retomar confiança, acordos, transparência, né? Perdão, Você né? recuperar. Perdão. Para você chegar no perdão, você precisa, principalmente a pessoa traumatizada, ser acolhida, não julgada, para depois, na terapia de casal, a gente abrir um espaço de reflexão para saber o que foi uma corresponsabilidade, caso tenha sido uma corresponsabilidade. Mas isso num momento mais a médio, longo prazo. Então, a autorresponsabilidade, não só para si, para o seu autoconhecimento, obviamente,
o outro não vai ser responsável pela tua total felicidade, que nem existe a total felicidade, e a autorresponsabilidade da relação. Então, por exemplo, o reconhecimento, a conscientização de eu assumo, eu entendo, isso te provocou um dano que eu não gostaria, eu não sabia. E aí, assim, a partir dessa consciência, dessa autorresponsabilidade, né, e compromisso, tem que ir para ação. Tem que ir para ação, tem que ir para atitude. E algumas pessoas facilmente vão concretizar acordos, hábitos combinados. Outras pessoas que vão ficar mais no abstrato, né? Eu te amo, né? Então, assim, faz acontecer esse amor. Sim. Porque eu preciso cicatrizar o que impactou. E essas feridas, né, esses traumas que vêm de relacionamentos anteriores, né, eu estou com um caso muito interessante com uma paciente, claro que vou preservar a identidade, né, mas ela tem hoje 42 anos, ela vem de 2 últimos relacionamentos onde ela foi traída. Ela se declara monogâmica, isso é muito claro para ela. Ela não trai, ela se coloca nesse lugar também, né? Então, ela está num novo relacionamento. E esse novo parceiro, ele não está correspondendo na maneira que ela gostaria, de presença, de estar respondendo a mensagem naquele momento que ela espera. Ela fica ansiosa, esperando, ai, meu Deus, todo mundo mandou mensagem, menos ele, né? Entra quase um sequestro mental mesmo, né? Então, um sofrimento. Então, qual é a ferida dela? Para onde ela está indo quando ele não corresponde dessa forma? Para a rejeição. Sim. Né? Ela lembra lá Ela dos já 2 teve últimos relacionamentos e ela está projetando isso nesse relacionamento atual. Então, esse novo parceiro está falando, não, eu gosto de você, você é uma mulher incrível, tem muitas qualidades e que funcionam, está funcionando para mim e tal, mas olha a mulher que você é, né? Olha que mulherão você é. E ela não se vê, ela não se consegue se reconhecer nesse lugar, porque ativa o modo rejeição dos machucados, dos traumas, né? A partir de um evento, de uma adversidade, o casal é convocado a rever cláusula de contrato, de convivência. Isso pode acontecer, por exemplo, né? Se é uma questão, a traição também é um entendimento muito subjetivo para cada um. Qual que foi o passo a passo disso e qual que foi o nosso acordo para eu entender. Tanto em relações monogâmicas como não monogâmicas, a questão da lealdade e transparência, a gente vai abrir, a gente vai explorar. E o que acontece? Às vezes, um dano provocado, não intencionalmente, pode ser muito difícil para a pessoa que não queria provocar, mas que aconteceu, né? Uma discussão ou uma situação familiar que é muito comum, assim, poxa, você viu sua mãe me agredindo e você não me protegeu. Ali a pessoa precisava de um amparo. A gente estava na reunião da escola e você começou a dizer para a professora que haveria um descuido da minha parte. Então, situações em que essa parceria ela não está congruente também é um momento de desencontro, de desamparo, né? Mas tem pessoas que vão silenciar mais e que não vão entender o que isso está gerando, e aí trazem muito comum, muitos casais eu acompanho com esse comportamento. E é assim, a gente já não conversou sobre isso? Mas a gente já não falou sobre a minha mãe? A gente já não falou sobre dinheiro? E aí a pessoa entende que isso está resolvido. Enquanto que, para outra, a continuidade da conversa que vai cuidar do vínculo e que não vai ameaçar a confiança. Quando isso é muito polarizado, né, é um caminho, novamente, de abrir o valor disso. Agora, tem valor que pode mudar. Eu acompanho uma paciente que falou assim, eu nunca aceitaria uma traição. Né? Eu nunca aceitaria uma ofensa. E aí, claro, o grau para cada um, de novo, o entendimento de cada um. E hoje, no momento em que ela está revendo o compromisso, né, e que ela pôde falar,
cara, sabe qual que é a pena? Você é muito legal. E a gente é muito feliz. Mas eu não sabia que eu teria capacidade de te perdoar. Então, ela entra numa contradição de valores. E, nesse momento, a terapia pessoal é super importante para rever para o complemento da terapia de casal. Essa confusão toda, às vezes, interna de cada pessoa, também é importante, porque se abre muito para amigos, para familiares, você vai ouvir tudo. Você vai ouvir tudo, que nem situação de gravidez, alguma escolha. Nesse momento, incentivar o casal a olhar para dentro. Olha para dentro, identifiquem vocês qual que é a potência dessa relação. Porque aí vai para a terceira mala, porque aí vai para o acordo que forma a identidade do casal. Até trazendo o que você está falando dessa potência, né? Estou pensando também na autoestima do casal, né? Essa potência de criar estratégias, ter um repertório maior, né? Então, o quanto a gente pode avançar com o outro, o quanto o outro nos leva a nos enxergar. É o espelhamento, né? O neurônio espelho, como a gente se vê através do outro, né? Muitas vezes a gente vai ver coisas da gente que a gente não gosta, a gente não vai admitir, vai querer se defender daquilo, né? Muito comum, muito comum. Bom, olha, quanta coisa que a gente aprendeu. Quanto que é importante, mesmo estando dentro da relação, a gente cuidar da gente, ter esse olhar para a gente, né? Esse autoconhecimento, para a gente estar conectado com a gente antes de estar com o outro, inclusive, para formar para blindar essa outra persona que a gente vai criar como casal. A gente aprendeu também que o conflito é inerente, sim, e que a forma como a gente vai conduzir tudo isso, ela pode facilitar ou dar ruim. E aí a gente tem ótimos profissionais também para ajudar nesse processo. Eu acho tão importante, né, Rô? Porque uma das coisas mais difíceis, eu acho que é a gente aprender a conversar, né? É incrível, né? Mas da onde vem isso também, né, Cris? Né? Da onde vem isso? Às vezes tem famílias que são mais silenciosas, são mais mudas, não falam de emoção, de sentimento. Eu vejo, imagino que você também, adultos aí na faixa de 35, chega, Cissa, minha mãe, meu pai nunca me disse eu te amo. Como é que eu vou falar isso? E também expressar. E quando eu ouço, eu estou num relacionamento onde é uma pessoa muito afetiva e que tem facilidade de falar de si e também de expressar o que está sentindo, eu me assusto. Como é que eu vou lidar com aquilo? Sim, não sabe nem como responde, né? Então essa os estímulos, coisa também né? da dinâmica, daquilo que foi aprendido, que a gente traz para dentro da relação. E é muita riqueza. Meninas, a gente vai finalizando aqui. Foi uma delícia essa conversa. Queria muito que vocês deixassem uma mensagem e o perfil de vocês. Posso ir? Claro. Então, eu sou a Cissa Maia, eu sou neuropsicóloga. Não, volta tudo aqui, cortou o raciocínio aqui. Eu ia completar ainda meu pensamento, meu raciocínio ainda está no que você falou, no que vale a pena, né? Então, assim... Bom, eu vou começar dizendo que vale a pena, né? No relacionamento, sempre vale a pena se relacionar. Você cresce estando com o outro, você tem o outro como testemunha da sua vida, você constrói coisas preservando a sua individualidade, mas também entendendo o outro, as diferenças, né? Voltaria nisso também, o quanto é importante, né, Roberta? Sim. Entender as diferenças e o diferente, né? Então, eu sou a Cissa Maia, eu sou neuropsicóloga, meu Instagram é Cissa Maia, psicóloga, e espero você para qualquer comentário e também aqui trazendo a Loveplan, que logo estaremos no presencial também. De 3 a 5 de julho. 3 a 5 de julho. A gente vai ter a única imersão desse ano, que vai ser no Világio Embu, no hotel que a gente já tem uma parceria de um tempo. E é um projeto muito incrível, onde a gente trabalha 3 pilares do relacionamento. A gente trabalha amor, afetividade, intimidade, sexualidade e resolução de conflito.
A gente trabalha muito essa forma, né? Traz muitas ferramentas, porque no final do dia, gente, a gente sabe que o nosso relacionamento ele é super viciante, a gente cai nas mesmas armadilhas, às vezes a gente até por dinâmica, a gente provoca a pessoa já sabendo como ela vai responder negativamente, Nossa, né? A é gente importante pisa isso, no Cris, pé, assim, né? tem gente que quer brigar. Exato, que Tem provoca, gente que só né? quer brigar. E a Love Plan ela tem esse compromisso, né, do casal ter um final de semana ali para se debruçar nessa relação, de estar desconectado de tudo, de todos os gadgets, de família, de filho, de pet. Aquele momento é só do casal, para esse casal se olhar e entender como que eles podem amar melhor. Então, esse tema eu trouxe porque eu acho importante. É difícil a gente falar sobre isso, né? Porque a gente só quer falar de coisa boa. Então, falar de briga, né? Mas a gente entende realmente que o conflito ele pode, inclusive, melhorar a relação desde que a gente cuide dessa forma, né? Eu quero acrescentar e entendo como mensagem algo que eu acompanho, né? São 30 anos de clínica e foi um feliz encontro na minha prática. Eu vim da terapia familiar, eu tenho um trabalho extenso em saúde mental e na terapia familiar. E quando eu passei a estudar sexualidade, isso foi um plus muito importante para o atendimento conjugal, para a terapia de casal, né? Então, a terapia hoje, ela pode ser entendida como um pedido de ajuda, mas não para o fim do caminho. Porque teve um tabu muito grande na terapia conjugal que, para se separar, a gente está procurando a terapia. Esse caminho é totalmente inverso. Por isso que é muito feliz saber que a demanda, com esse pensamento mais preventivo que o casal jovem tem, ou de outras faixas etárias, né? E acredito que a terapia de casal ela é um grande ato de amor. Porque para você falar de dor e saber que você vai passar por um caminho de desconforto, é um ato de amor. Quem faz o pedido para a terapia? Né? O que cada um entende sobre a terapia? Porque é uma conversação que vai passar por situações difíceis, né? E algumas pessoas que não se sentem bem com a terapia de casal, elas podem oferecer um outro tipo de conforto, elas podem ter uma consciência diferente a partir do conflito. Por isso que o conflito, como uma fonte, algo colapsou, e a partir dessa crise a gente precisa fazer isso acontecer de uma forma diferente. Acredito muito na terapia de casal. A prática clínica reforça, né, caminhos interessantíssimos. É maravilhoso estar com alguém. E isso hoje também tem que ser separado da ideia de que é uma condição estar feliz numa relação. Então, a gente está falando de um grupo que vive a vida amorosa a 2, a 3, né? Então, assim, também para separar. É um ato de cuidado, desde que seja um compromisso pessoal você desejar estar numa relação. Né? Se você não deseja estar numa relação, está tudo bem. Está tudo bem. E aí, gratidão, honrar esse encontro, honrar essa relação, é também poder dizer, eu estou saindo. Né? A terapia de casal também pode ajudar a encontrar essa resposta, né? Para ficar ou para não ficar. Então, meu Instagram é doutora Roberta Paiá, né? Meu site robertapaiá.com, e gostaria de falar do meu livro, Intervenções Familiares, e que a gente tem alguns capítulos que passa por sexualidade. Organizei esse livro com alguns colaboradores. A gente fala de diagnóstico, que é super importante entender o impacto disso para um tipo de conflito também, e que está no Instagram, Intervenções Familiares. Amei, meninas. Quer falar mais alguma coisinha? Agradecer de estar aqui e que vocês, casais, cuidem do amor de vocês. Cuidem da construção do dia a dia, com amorosidade. É isso. Maravilhoso. Obrigada, Quem Cris. gostou, imagina, foi um prazer para mim.
prazer. Quem também. gostou, curte lá o nosso canal, se inscreve, que a gente logo mais vem com novos temas aqui para a gente conversar. Um grande beijo. Beijo.